Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Portal do Agro. Eu estou aqui com o jornalista Kleber Barbosa para conversar com o Iraçu Colares e também com o Arlisson Coelho. E a gente vai falar um pouco sobre o programa CNA Jovem. O Iraçu é presidente da FAIAP, que é a Federação Mapuense da Agricultura e Pecuária, no estado de Pá. E o Arlisson Coelho foi um dos participantes em edições passadas do programa CNA Jovem representando o estado do Amapá. O último participante foi o Enéas Almeida, que infelizmente não pôde estar presente nesse nosso bate-papo, porque teve uma crise alérgica e teve para o hospital agora há pouco. Mas, Kleber, vamos dar as boas-vindas para os nossos convidados. Kleber. Oi, olá, bom dia a todos, bom dia, Juan, nosso parceiro aí no Portal do Agro, e saudar o presidente Iraçu Colares, saudar o Arlisson, nossos convidados para essa nova etapa, não é? Que não deixa de ser também para a gente que faz o Portal do Agro, a gente está também se adaptando às limitações impostas aí pela quarentena, ou pelas quarentenas, nós tivemos várias edições de quarentena no Amapá, mas até conversava com o Iraçu outro dia, no outro projeto que a gente tem de rádio, de que os especialistas acham que essas alternativas que foram implementadas para a gente lidar com a pandemia podem ficar. O Iraçu disse que está produzindo até mais, né, Iraçu, remotamente. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui a todos e vamos ficar junto aí, batendo esse papo aí com um projeto bem legal da CNA e também da FAIAP, que é a parceira da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária aqui no estado. Sejam todos bem-vindos a essa nossa transmissão. Por falar nisso, né, Cleber, esse trabalho online, realmente todos os setores tiveram que se adaptar às novas tecnologias. Realmente a internet com aplicativos, softwares, programas de computadores para celulares realmente avançou muito. As empresas do comércio, de serviço principalmente, até mesmo as indústrias, né? O setor produtivo todo teve que se adaptar a esse momento que a gente vive agora. Inclusive, estava olhando alguns estudos sobre o avanço do ensino EAD, né, ensino superior EAD, que se tornou a única alternativa diante dessa crise toda. E as nossas reuniões, as nossas entrevistas não poderiam deixar, claro, de se adaptar também a essa tecnologia. E, nesse sentido, a gente dá boas-vindas ao Iraçu Colares, presidente da FAEAP, e também o Arlisson Coelho, usando esse instrumento aqui para poder realizar, então, essa conversa sobre o CNA Jovem. Bom dia, Iraçu. Bom dia, Arlisson. Bom dia, Juan. Bom dia, Kleber Barbosa. Bom dia ao Arlisson. O Arlisson é egresso do segmento no ano de 2016, né? E já foi explicado pelo Juan o porquê da ausência do Enielson nesse momento conosco. Estou às ordens, viu, Juan, Kleber Barbosa, para participarmos desse bate-papo acerca de mais uma etapa, né, a quarta etapa do programa CNA Jovem. Eu ainda não consegui, digamos assim, me familiarizar ou internalizar a nova nomenclatura, que é Programa Jovens Líderes do Agro, codinome CNA Jovem, que esse permanece. Estou às ordens. Perfeito. Para a gente iniciar nossa conversa de hoje, para quem está acompanhando a gente, quer saber muito mais sobre esse super programa da CNA, que é o CNA Jovem, que faz investimento muito considerável em formação intelectual, formação profissional de jovens de idade entre 22 e 30 anos, antes de falar sobre esse super programa, eu queria que você falasse um pouco sobre a FAIAP e também a CNA, para quem está acompanhando a gente compreender o que são essas duas instituições muito importantes para o setor produtivo do país e do Amapá também.
Ok, Juan, oportunidade, aliás, muito boa, para que a gente esclareça ou traga mais informações acerca do assunto. A CNA é a sigla inicial de Confederação Nacional da Agricultura. Na realidade, a denominação oficial hoje mudou, mas como a sigla já tem mais de 50 anos, ela permaneceu. O nome correto é Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Em que pese, quando você fala de agricultura, você fala das atividades rurais de um modo geral, tanto a parte agrícola quanto pecuária, mas as pessoas nem sempre entendem assim. Tanto que o Ministério da Agricultura, depois de algum tempo, passou a ser denominado de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a CNA, por uma decisão do seu colegiado, fez alteração no nome, incluindo também a questão da pecuária, a denominação pecuária, para ficar mais claro para as pessoas. O nome oficial é Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, sigla CNA, porque são mais de 60 anos de história, né? E nos estados, nós temos as federações da agricultura. Nós estamos falando da CNA como representação da categoria dos produtores rurais, pelo lado patronal, pelo lado laboral, pelo lado dos trabalhadores, nós temos a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Nós estamos falando do lado patronal. Então, nos estados, incluindo Brasília, nós temos 27 entidades representantes, digamos, dessas categorias profissionais, que são as federações da agricultura e pecuária, vinculada ou filiada à CNA, e essas federações são compostas pelos sindicatos de produtores rurais, ou sindicatos rurais, como são também conhecidos, que são os sindicatos que congregam os produtores, pelo lado patronal, os produtores rurais, não importa o tamanho, se é grande, médio ou pequeno. E, então, esses produtores reunidos no município compõem o Sindicato de Produtores Rurais, os sindicatos reunidos compõem as federações da agricultura a nível de Estado, com representatividade do Estado, e as federações reunidas compõem a CNA, a Confederação da Agricultura, com representação da categoria a nível nacional e nos representando, inclusive, a nível internacional. E vinculados, permite a oportunidade, desculpe, vinculado à CNA, nós temos o S Rural, que é o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esse trabalho do CNA Jovem, na verdade, é uma parceria CNA-SENAR. Então, o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que foi criado com o objetivo de fazer esses trabalhos, tanto social quanto de formação profissional, no meio rural, isso é resultado da Constituição de 88, e, evidentemente, aos moldes do que já existia na indústria, com SESI, SENAI, no comércio, com SESC, SENAC, digamos, com esse objetivo. E o SENAR, então, a nível nacional, a lei que o criou, o vinculou, a administração dele à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. No seu conselho deliberativo tem os segmentos do poder público, tem segmentos dos produtores rurais, representados pela CNA, mas tem também segmentos dos trabalhadores rurais, representados pela CONTAG, que tem assento no Conselho Deliberativo do Senar Nacional. E nos estados, o Senar foi instalado também sob a responsabilidade das federações, tem um conselho administrativo que é composto por representantes de produtores rurais, representantes de trabalhadores. Então, esse é o Senar, com a missão de fazer no meio rural a função do SESC, tanto na parte de formação profissional rural, quanto na parte de promoção social. Eu vou passar a palavra ao meu colega, jornalista Kleber Barbosa. Então, foi bacana, né? O Iraçu, né? O presidente Iraçu sempre muito didático, acho que é importante. Afinal de contas, a gente precisa, né, que as instituições se apresentem, falem do seu papel. Você foi muito feliz na condução disso. E eu acho legal que, nesse projeto do CNA Jovem, a gente tem tido lideranças consolidadas do setor, como a gente aqui, o Iraçu, mas a nível nacional. Eu estava vendo outro dia o vídeo do encerramento de uma das edições do CNA Jovem, ex-ministros da Agricultura, e alguém falou sobre passar o bastão, né? No sentido dessa oxigenação, essa transição que está se dando, de uma geração nova que está vindo, muito mais tecnológica. Então, essa é a pegada, aliás, do projeto CNA Jovem, pelo que a gente viu, formação de lideranças
no setor da agropecuária. É nesse sentido que eu acho bem legal. Você teve, Iraçu, em alguma cerimônia do CNA Jovem na Brasília? Eu tive no ano de 2018, 19, né? É realmente muito interessante, porque a ideia da CNA, do Senar, é fazer essa oxigenação que se diz, propiciar aos jovens o acesso ao que nós temos as informações acerca da agropecuária no mundo, mas no país especialmente, o que é que acontece no Brasil em termos de tecnologia, em termos de modernização, porque o mundo fica cada vez mais exigente, né? Então, o que se diz aí, então, eu estava lendo alguma coisa a respeito, nós tivemos uma vídeo com a ministra da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, junto com a CNA e com as federações da região norte. Então, se fala que em 2050, daqui a 30 anos, né, eu espero estar junto, viu, Cleber? Em 2050, nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo, né? E a grande questão é produzir alimentos para que essas pessoas possam sobreviver, viver com qualidade de vida. Então, essa preocupação da CNA, do Senar, é de, digamos assim, trazer com que esses potenciais líderes, produtores, enfim, se insiram na atividade, se insiram na formulação das políticas, no sentido de que nós possamos, nós, Brasil, junto com os demais países do mundo, possamos fazer a nossa parte na produção de alimentos para que nós sejamos realmente com boa qualidade de vida no ano de 2050. Bom, vamos colocar, ainda não falou nessa rodada aqui, o nosso Arleson Coelho, que na hora que o Iraçu falou dele, eu acho que o áudio deu uma picotada, mas ele é egresso do projeto CNA Jovem, não é? Arleson, seja bem-vindo à nossa transmissão aqui e parabéns por ter abraçado essa causa, digamos assim. Bom dia, Cleber. Então, sou egresso de 2016 e 2017, né? E, assim, a ideia é justamente isso que o presidente falou, a gente tem que renovar, dar continuidade ao trabalho excelente que já foi feito por eles, que eles já têm esse histórico de lutas em prol do agro, então o nosso dever, eu acho que saudoso, é continuar o trabalho já feito por eles e tentar agregar essa tecnologia, esse novo jeito de pensar, as coisas mais atuais em si, pensando no futuro, pensando em como repassar isso para mais além. Olha, eu vou pegar como comparação aqui, quando surgiu as primeiras turmas de jornalistas formados na academia, aqui no Amapá, aí se criava uma expectativa sobre como ia se dar essa transição entre a nova geração formada da academia e aqueles que a gente até brinca, né, os jurássicos, como eu, como a geração anterior, de Humberto Moreira, de Paulo Silva, de Montoril e outros tantos valores da nossa imprensa. E, na verdade, é uma transição serena, tranquila, não é? Afinal, sem rupturas entre a geração mais nova e a antiga. Não dá para passar uma borracha naquilo que foi escrito pelos jornalistas da primeira geração. Então, acho que também a liderança do agronegócio, como o nosso Iraçu, e as novas que estão surgindo, elas vão se entrelaçar, vão crescer juntos, vão compartilhar conhecimento, e quem ganha com isso é o Estado, não é não? Na realidade, isso acontece em qualquer atividade de natureza humana, você está entendendo? Em qualquer formação, o médico, o dentista, o engenheiro agrônomo, o engenheiro civil, o biólogo, como o Arneson, né? Biólogo, enfim, os que estão chegando, se entrelaçando, fazendo aquela interface com aqueles que estão, digamos assim, há mais tempo na estrada. Ei, você não citou aí o Jotaneio, não esqueça de citar o Jotaneio. Então, na realidade, esse é o processo muito natural, que eu entendo que chega a troca de experiência que vai, e que não há uma ruptura. Há, na realidade, uma sequência com os processos de modernização. Porque como é que está a agricultura hoje em dia? Hoje os caras estão falando aí em monitoramento através de drone, plantio com plantadeiras automáticas. É evidente que nós temos a escala do pequeno, do microprodutor, que esse vai ter mais dificuldade, evidentemente, pela questão do porte, da questão da parte financeira, mas na grande produção, na produção comercial, digamos, os caras estão falando em plantadeiras automáticas, que o computador controla, faz o trabalho, o drone faz uma supervisão numa plantação e faz
digamos assim, mapeia onde foi que houve dificuldade, onde foi que a semente não germinou, e vai depois fazer o plantio diretamente naquele local. Quer dizer, esse processo de modernização já não vem mais para a minha cabeça. Com todo respeito, eu não estou me colocando fora, mas eu acho que isso vem, evidentemente, com jovens, com essa tecnologia. Agora mesmo, na questão da pandemia, por conta dessas lives, dessas reuniões que nós estamos tendo, de reuniões remotas, está nos forçando a buscar conhecimentos alternativos, coisas que a gente não tinha, digamos assim, preparo, nem imaginava que chegaria a isso. Mas a juventude, a meninada que está chegando com a cabeça mais fresca, já vem se preparando e acompanha isso com a maior naturalidade. Quer ver uma coisa? É o Bruno aí, no assessoramento da Instituição Tecnológica, aqui o Daniel, jornalista, a Bônia, a bicicleta. São pessoas, digamos assim, que estão chegando, mas já vem com esse conhecimento. Se buscar um neto meu de 6 anos de idade, ele sabe fazer acesso no YouTube lá com coisa que eu nem sonhava em fazer, né? Então, eu acho que isso faz parte dessa agricultura, e aí esse sentido desse programa da CNA, com o Senar, no sentido de propiciar à juventude, aos jovens do padrão do Alisson, que é egresso da rede do CNA Jovem de 2016, e que tem, digamos assim, uma função de trazer a renovação do oxigênio na atividade. Doutor Iraçu, existe na sociedade uma discussão que, inclusive, é muito antiga, mas também continua sendo atual, né? Que é se o agronegócio é bom ou ruim para a sociedade, para o meio ambiente, se compensa ou não se fazer agronegócio, sobretudo aqui na nossa região amazônica. E exatamente essa polêmica vem numa lacuna que a gente considera que é uma lacuna importante, que é a lacuna da comunicação, né? Envolve uma série de aspectos ambientais, legais, tecnológicos, produtivos, econômicos, enfim, que muitas das vezes a sociedade não tem essa compreensão em relação ao negócio. De que o produtor brasileiro, por exemplo, ele preserva mais as áreas nativas do que, por exemplo, países como os Estados Unidos, né? Então, o Brasil, ele, dentro das propriedades rurais, tem aí cerca de 24% do seu território e vegetação nativa preservados. Lá nos Estados Unidos, não chega a 20%. Todas as reservas, tudo que eles têm, não chega a 20%, é 19,9%. Então, o produtor brasileiro, de fato, ele é o maior ambientalista, o maior preservacionista, né, do país, né? Então, essas informações muitas vezes não chegam até a população que ainda tem aquela velha mentalidade de que o agronegócio é prejudicial, é predatório, enfim. E a gente percebe os egressos, as pessoas que passam, os jovens que passam pelo programa CNA Jovem, vêm de lá com uma formação fantástica, uma formação excepcional. Você conversa com o Alisson, você conversa com o Enéas Almeida, a gente fica realmente encantado com tanta informação, com a formação que eles tiveram. O Enéas, por exemplo, me disse que teve a oportunidade de conversar, de passar um dia com o CEO da Bayer, que é uma mega empresa, uma multinacional, uma das maiores empresas do mundo, aprendeu com ele, ouviu palestras, enfim, lado a lado com personalidades, com profissionais do mais alto nível no mundo todo, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre toda essa estrutura que a CNA oferece para essa formação intelectual, essa formação acadêmica que o programa CNA Jovem propicia aos jovens que participam do programa. E também estender essa pergunta, pedindo um comentário aí também do Alisson Coelho, que passou pelo programa e sabe muito bem como funcionam os meandros do programa. Juan, eu vou partir do final para o começo. Na realidade, o que a CNA faz com o Senar nesse programa é abrir janelas para que os jovens tenham, digamos assim, a possibilidade de ver coisas novas, digamos, fora do nosso horizonte aqui,
eu costumo dizer, eu gosto de contar história, o Cléber Barbosa sabe disso, que quando eu morava no interior do Amapá, estudava na Escola Rural São Miguel do Flechal, já se vão aí mais de 60 anos, viu? E que a gente olhava de longe, eu até comento muito com meu colega Paulo Leite, que é agrônomo que nem eu, e oriundo da mesma região, ele dizia que o nosso horizonte era, quando a gente olhava de longe, e perguntava o que é aquilo, a gente olhava na direção do mato, ele dizia, aquilo são as montanhas do Tartarugalzinho. Então, o nosso horizonte de dia eram as montanhas do Tartarugalzinho, e à noite um foco de luz que passava. O que é isso? É a luz do farol ou do holofote, como se dizia, da base aérea do Amapá. Então, o nosso horizonte de dia eram as montanhas do Tartarugalzinho, a 20 quilômetros de distância, provavelmente, e à noite era o foco do farol da base aérea do Amapá, né? Só que isso aí era o nosso horizonte. Depois ele se ampliou. Aí saí para estudar em Macapá, em Belém, viajei o mundo, conheci vários países, enfim. É o que a CNA oferece nesse programa CNA Jovem, para que a nossa juventude, especialmente que tem ligação com o campo, possam ampliar o seu horizonte e ver o que é que tem por detrás da cortina. Essa é a questão. Na questão do agronegócio, eu tenho um conceito, eu tenho uma questão aliás, uma questão que eu levanto de muito tempo. Primeiro, eu questiono o termo agronegócio. Agronegócio é a tradução do inglês de agrobusiness, me parece, né? Que significa negócios da agricultura. O que é que são negócios da agricultura? Não é só o Iraçu que cria meia dúzia de búfalo, não é só quem planta 10 mil hectares de soja. É também quem produz a nossa chicória, que vai para o caldo do peixe, quem produz a cebolinha, quem produz a pimenta, o alface. Então, tudo faz parte do agronegócio, né? Quando a gente fala do potencial do comércio de Macapá, a gente não fala só nas 4 ou 5 grandes lojas que nós temos que falar dos que estão na margem do canal, vendendo capa de celular, bateria de telefone. Tudo faz parte do contexto do comércio de Macapá. Então, o agronegócio, para mim, é esse conjunto como um todo. Ora, se o agronegócio é bom para o Brasil, que tem nos garantido pelo menos 30%, um terço da empregabilidade desse país, é o agronegócio, segundo dizem, que tem garantido, digamos assim, um relativo equilíbrio da balança comercial, garantida a questão de emprego. Por que ele não pode ser bom para o Amapá? Respeitadas, evidentemente, as regras que são impostas pelos poderes constituídos para que se possa processar. Ora, se nós temos a possibilidade, nós temos terra, eu vou falar coisa que já é batida para todo mundo, nós temos o melhor porto brasileiro em termos de localização para comunicação com o mundo, é o Porto de Santana. Aqui na desembocadura do Rio Amazonas, na porta do Oceano Atlântico, mais perto do Caribe, Estados Unidos, Europa, África, enfim, para onde você imaginar, nós somos o porto mais bem localizado. Nós temos possibilidade, ainda ontem eu falei isso para a ministra, nós produzimos grãos, eu não vou falar só de soja, porque aí tem tudo, tem milho, tem soja, tem milheto, tem feijão, tem tudo. Nós produzíamos grãos a 100 quilômetros do porto. Quem está em Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, tem que produzir, andar 2.000 quilômetros para chegar no porto mais próximo, em Miritituba, salvo engano, para depois descer o Rio Amazonas. Então, nós temos condições de ser competitivos e ajudar a economia do nosso Estado. Todo mundo critica. A nossa economia é a base do contra-cheque. Nós dependemos dos salários dos servidores federais, estaduais e municipais. Mas quando alguém se movimenta para fazer com que isso, para quebrar essa cadeia, para fazer com que a gente crie alternativas, aí é um mar de dificuldades, né? Então, eu defendo que o agronegócio é benéfico, desde que se respeite as leis que são impostas ao país. A nossa região amazônica, que é comumente massacrado na questão, o Brasil é massacrado por conta da região, por conta das queimadas que ocorrem na região, é que, na realidade, a gente não consegue, nem o poder público consegue separar o que é queimada legal, o que é queimada ilegal, porque tem a queimada legal, aquela que é permitida para a limpeza do terreno. Nós já somos punidos pelo fato de estarmos na região amazônica. Se você possui 1.000 hectares de terra, de mata, você só pode usar 20%, você só pode usar 200. 800 você tem que preservar e você gastar para preservar para a sociedade do mundo toda seja beneficiada. Mas você não recebe nenhum tipo de compensação para isso.
É como, para finalizar essa parte, é como se você tivesse, Juan, um prédio de 10 apartamentos, de 10 andares, você alugasse, você só pudesse alugar 2 andares, os outros 8 andares teriam que ficar fechados, indisponíveis, em nome da questão da preservação ambiental. Então, daquele investimento que você tem, você só pode usufruir, só pode botar a serviço da produção rural em benefício da sociedade, porque é produção de alimentos. Mas está produzindo só alimento, através da soja, você tira várias e várias coisas. Você produz, por exemplo, a ração que te permite criar gado de corte, gado de leite, peixe, porco, ave, enfim. É a forma de produzir alimentos que nós temos. Então, é prejudicial para alguns? Eu acho que não. Repito, desde que se respeite as legislações pertinentes sobre o assunto. Alisson, como foi para você participar do programa CNA Jovem? Fala um pouco para a gente sobre a programação, sobre a formação que o CNA Jovem proporcionou a você. Então, assim, é difícil a gente falar de cada edição, porque cada edição ela é direcionada de uma forma diferente, né? Por exemplo, a minha edição, a gente dividiu em 5 grandes categorias, a gente chamou de focos: foco político, foco sindical, empresarial, institucional e outros focos que a gente direcionou. E um foco principal foi que a gente ficou discutindo num outro encontro, que a gente chama enfim, um encontro em que a gente pegou a minha edição e a edição anterior, e a gente descobriu que tinha um 6º foco, que era o foco de sucessão, justamente para trazer essa união entre o que já está, né, que é a questão da sucessão, aqueles que já estão e aqueles que vão pegar agora, assumindo ou não cargos dentro da federação, ou então continuando com com projetos pessoais de empreendimento dentro do agronegócio. Então, assim, cada edição é uma coisa diferente e surpreendente, né? Então, eu, por exemplo, mudei muito a minha visão quando eu passei a entender o que é o agro de fato. E depois que a gente entende o agro, abraça o agro, conhece ele de dentro, a gente vê que existe muita falácia contra o agronegócio, né, dentro das categorias, enfim, midiáticas e teológicas em si. E assim, para cada edição é uma experiência única, é uma nova forma de se ver o mundo, de se ver o agro, principalmente de você se conhecer. Porque, por exemplo, na minha edição, a gente teve uma questão de propósito. Você entende o seu propósito para você poder entender como você vai trabalhar. Então, é muito um conhecimento pessoal para depois sim você conseguir galgar alguma coisa. Então, cada edição é única. Dentro disso, a gente conseguiu fazer também o que a gente chama de rede hoje. A gente percebeu que todos os jovens têm grandes projetos, grandes ideias. Então, por que a gente não vai juntar todos esses jovens de um lugar para eles conversarem e elaborarem propostas? E a gente formou o que a gente chama de rede CNA Jovem. Todos os jovens que foram egressos das edições nacionais, estaduais e municipais, eles estão em uma rede, a gente se comunica, tem vários setores lá, acho que dá até para entrar no site e ver quem são os coordenadores. Eu hoje sou um dos coordenadores da rede dentro do Amapá. E, assim, ali a gente vê que cada problemática de cada estado, ela se interliga, ela se comunica. E a gente vai tentando ver essas minúcias para tentar, pegando os elos, para ir resolvendo um problema aqui, que resolve, digamos que um problema no Amapá pode ajudar a resolver um problema lá no Mato Grosso do Sul. As realidades são diferentes. A questão característica de espaço, enfim, legislações são diferentes, mas um elo pode interligar esses dois. Por exemplo, o nosso presidente, o Iraçu, falou sobre a questão do nosso Porto de Santana. Nosso Porto de Santana é muito interessante por questão do mercado internacional. E a gente tem uma escoação aqui que é o Mato Grosso do Sul. Eles escoam hoje por São Paulo, mas se a gente conseguir um caminho direto para cá, fica mais fácil, melhor e barateia a logística, e eu tenho menos perda. Digamos que as estradas do Mato Grosso do Sul até São Paulo tem muito buraco, a gente perde 30% da produção de soja nesse meio tempo nas estradas, e se a gente colocar em barcaças, esbalsos, jogar em Santana e mandar, temos exportação em maior número e menos perda e menos gasto.
Então, são alguns elos que a gente vai pensando, vai estruturando e vai jogando para a CNA. Sendo que hoje tudo é baseado acho que no texto que eu mandei, que é o Agro é Futuro. A gente pensando a CNA fez um estudo, elaborou um estudo do agro para os próximos 30 anos. E é isso que o doutor Iraçu falou mais cedo. Nos próximos anos são 9 bilhões de pessoas no mundo. A grande o grande desafio vai ser alimentar todas essas pessoas. E hoje o Brasil é um que a gente chama de ponto-chave estratégico para isso. A gente tem um grande potencial de alimentar o mundo, só que a gente já tem as nossas pequenas problemáticas internas que a gente tende a resolver. Então, por exemplo, na edição do Nielsen, que a gente foi de ano passado, né, de 2018, eles tiveram uma oportunidade única de conversar diretamente com a ministra da Agricultura. Ela esteve presente no programa CNA. Conversar diretamente com o CEO da Bayer, que a gente estava no processo de pessoal falando sobre agrotóxicos, que eu não chamo de agrotóxicos, eu chamo de agrodefensivos, né, que o pessoal fala muito que é veneno, é veneno, veneno. A diferença entre veneno e remédio é a dose. Então, há uma falácia muito grande em cima disso. Então, a gente conversando com o senhor da Baia, você entende que eles têm uma visão de futuro tão grande de olhar assim, cara, o que eles batem hoje, a gente já está trabalhando nisso para transformar tudo em orgânico. O produtor rural não é esse grande vilão que a mídia coloca. Ao contrário, se o produtor rural destrói o meio ambiente, ele não tem onde plantar. Então, a gente não tem como produzir. Então, a gente cuida do meio ambiente. A gente tem que quebrar essas mazelas. Então, é aquela situação que o próprio Juan falando agora, comunicar. Hoje a gente está pensando, a gente tem grande, por exemplo, a Camila Teles, que é egressa da minha edição, ela é uma grande comunicadora, hoje colocada como digital influencer. Ela trabalha justamente nisso. A forma de comunicar o agro. Né? A gente precisa falar melhor. Todo mundo bate, todo mundo fala contra a gente. Agora a gente precisa falar, a gente ter voz. E agora ela é uma das nossas vozes hoje. Então, é difícil você dizer, assim, cada egresso tem a sua experiência dentro do programa, cada um tem a sua vivência e assim, sai apaixonado do programa. Eu saí apaixonado e eu sou um cara que defende esse programa até hoje. Tanto que eu sou um dos caras que está nesse processo de sucessão. Como o doutor Iraçu falou, a gente precisa dar prosseguimento ao trabalho que já foi feito no passado e entender através da experiência que eles tiveram. A gente é novo, a gente está chegando agora. Aquela situação de mediar conflitos entre a cabeça de um jovem que é teimoso, inexperiente, mas que acha que tem razão, e pegar toda aquela experiência de quem já pegou, vamos dizer, perdão da palavra, já pegou surra do tempo, já pegou surra dos problemas, e pegar essa experiência e saber encaixar. Então, hoje, dentro do programa de sucessão, do processo de sucessão dentro do agronegócio, é justamente isso. Saber absorver a experiência, pegar os nossos antigos, nossos jovens de cabelo branco, e trazer essa experiência que eles têm como nossos conselheiros, e a gente vai agregando isso com os novos pensamentos futuros, de como trabalhar isso e fortalecer mais o agro. A nossa bandeira é única, é fortalecer o agro e desenvolver. Então, a gente fala de potencial. Um parêntese aí, me dá uma parte, eu fiquei, só uma parte, aproveitando o comentário do Arthur, muito pertinente, viu? Parabéns pelas colocações. Eu quero voltar na questão ambiental, de que nós somos os únicos países do mundo com a legislação desse porte na área ambiental. Nós temos a reserva, digamos assim, obrigatória, que é aquela de margem de rio, mas nós temos a reserva legal, que é aquela que eu me referi. Na Amazônia, para mata é 80-20, no Centro-Oeste é 60-40, enfim. Mas nós somos o único país do mundo que tem esse tipo de legislação. Nenhum outro tem. Mas eu pedi a parte do Arthur para fazer uma fala que ele usou, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E a questão, a mídia usa sempre agrotóxico. Eu defendo de que é defensivo agrícola. Tanto que, por conta disso, Kleber e
Juan, eu criei uma expressão, humanotóxico, porque veja uma coisa, não existe um remédio para a utilização do ser humano que ele não tenha efeito colateral. Você pode pegar qualquer bula de medicamento que você compra para isso, para aquilo outro, mas se você for ver o efeito colateral, ele mexe com o fígado, ele mexe com o rim, mexe com o coração. Então, seria utilizar o termo humanotóxico, porque é a mesma coisa, você usa como defensivo da tua saúde, mas ele tem efeito colateral, como o defensivo agrícola deve ter um efeito colateral em alguma coisa. Como dizia um nosso amigo aí, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Alguma coisa, nós vamos limitar o crescimento da população? Creio que não é esse o sentido. Então, nós temos que nos preocupar realmente em produzir alimentos em maior quantidade, com melhor qualidade. É verdade, Iraçu. Inclusive, né, Iraçu, Kleber, Arlisson, a ivermectina, que tem um princípio ativo tão utilizado no agronegócio como defensivo, quando é utilizado esse princípio para o agronegócio, é veneno. E quando é utilizado, por exemplo, para combater o coronavírus agora, é remédio. Essas questões é que a gente precisa desconstruir, esclarecer a sociedade, né, que o agronegócio utiliza esses princípios com segurança, principalmente quando utiliza a agricultura de precisão, que é alta tecnologia. Mas eu vou chamar o Kleber. Inclusive, sem citar nomes, mas eu tenho de pessoas que utilizou a ivermectina, que era de uso animal, veterinário, para essa época de pandemia agora, claro que em doses absolutamente, infinitamente menores dentro daquilo, e o produto é o mesmo, a ivermectina, é uma questão de dose. Exatamente, Iraçu. Eu vou chamar o Kleber agora para a gente ir direto ao ponto, até porque a gente está caminhando para o finalzinho da nossa live, direto ao ponto, quanto à questão do programa, quem participa, a inscrição, os prazos. Eu vou convidar você, Kleber Barbosa, para ir direto ao ponto. O seu áudio. Pronto, agora sim. Eu estava aqui compartilhando nas redes sociais aqui a nossa transmissão, algumas mensagens já chegaram para a gente aqui, algumas perguntas que, se houver tempo, a gente vai repassar para os nossos convidados. Você falou do Jotanei, o Iraçu, e o Jotanei, que é um dos nossos decanos da imprensa, ele ensina sempre de que a gente tem que imaginar que a gente está renovando a nossa audiência. Pode ter pessoas que estão sendo alcançadas nesse momento e não viram o começo da nossa transmissão. Então, para essas pessoas que estão chegando agora, as nossas boas-vindas e dizer que a gente está conversando aqui com o Iraçu Colares, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amapá, nossa FAIAP, e com o Arlisson Coelho, que é egresso do programa CNA Jovem, que é um projeto da CNA com o Senar, que é o braço educacional de toda essa confederação, e que está com as inscrições abertas. E eu queria, então, que o nosso convidado aí falasse até quando as pessoas podem se inscrever e como é que faz. Bom, Kleber, o programa é para o ano 2020 e 2021, né? É duração de um ano. A inscrição começou dia 10 de julho agora e vai até o dia 31, como diria um professor meu, até as 23 horas e 59 minutos eu recebo o trabalho. Então, dia 31 até as 23 horas, como está no edital, 59 minutos, recebe a inscrição. A inscrição é só pela internet, não há outra forma de inscrever. Nós já temos alguns inscritos aqui do estado do Amapá. Nas primeiras etapas do programa, a gente trabalhava com inscrição local, com o intuito de fazer turmas locais. Agora não, agora foi feito a inscrição a nível nacional e, evidentemente, que as pessoas inscritas vão passar por um processo de avaliação para confirmar ou não a sua participação. O objetivo, como nós já dissemos, é abrir essas janelas de conhecimento na área institucional, sindical, empresarial, educacional, política partidária, enfim, como formação, como possibilidade de conhecer de obter novos conhecimentos. Destina-se a jovem de 22 a 30 anos, que tenham formação técnica ou superior, quer dizer, superior ou técnica pode ser, mas que preferencialmente tenham ligações com a área, com o agro, com o rural, filhos de produtores dessa faixa, evidentemente, de 22, né, isso? De 22 a 30 anos.
E a inscrição, como eu disse, ela vai até o dia 31 de julho agora, hoje é 16, né? Nós temos ainda alguns dias pela frente para as pessoas buscarem o edital na internet e ver as informações que tenham. Temos outras informações disponíveis que podem, digamos assim, além de uma matéria como essa entrevista agora, como essa ideia que você e o Juan tiveram de apresentar o programa dessa maneira, a gente tem informações na internet que podem ajudar as pessoas a tomar a decisão de se inscrever. Não há nenhum custo financeiro para quem participa, os custos são todos assumidos pela CNA e Senai em conjunto, até, inclusive, os eventuais deslocamentos que acontecem para outros estados, para outras regiões, são também bancados pela CNA e Senai. Então, são, digamos assim, as informações básicas que nós temos acerca do programa CNA Jovem. CNA Jovem, que o nome oficial agora é Programa Jovens Líderes do Agro. Codinome, como disse, CNA Jovem. Olha, aqui no nosso chat aqui da nossa transmissão, o Arleson, ele compartilhou comigo alguns textos que são trabalhados, algumas temáticas que são trabalhadas durante a formação, durante a edição desses eventos. E eu estou lembrando aqui, o presidente Iraçu, que a gente esteve junto em Brasília, num evento lá da CNA, quando a CNA, para ver a força, né, da CNA, esse segmento, que, segundo os dados, o setor do agro responde por 23,5% de toda a riqueza produzida no país, né, na composição do nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto. Mas naquele evento que a CNA estava debatendo, estava sabatinando os candidatos a presidente da República. Eu tive a oportunidade de assistir um desses debates na sua companhia, e para ver que o tema é o futuro é agro, e aí projetando de 2018 a 2030 esses cenários e a opinião dos candidatos a presidente da República naquela época, para ver como o planejamento é muito importante e como esse setor projeta isso que você falou lá no início, sobre o crescimento populacional que a gente tem no país e em todo o planeta, né, Iraçu? Verdade. Orgulhosamente, eu vou dizer orgulhosamente, porque a entidade da qual nós somos filiados, a CNA tem um corpo, digamos assim, de profissionais nos vários segmentos ligados ao agro, evidentemente, da maior qualidade, né? Então, por conta disso, esses profissionais, eles projetam, eles pesquisam, eles prospectam as coisas que estão no mundo, que estão no nosso dia a dia do país, no mundo, mas eles têm que estar, digamos, conectados com o mundo para saber como que nós temos que nos preparar, como que nós podemos contribuir, nós como agro, para o desenvolvimento da humanidade. Produção de alimentos significa desenvolvimento da humanidade, porque sem alimento a gente precisa, evidentemente, de saúde, educação, segurança, enfim, tudo, mas me parece que o básico é a alimentação. Sem alimentação, a gente não consegue ter uma sociedade desenvolvida, preparada para se envolver mais na questão da educação, na questão da saúde, na questão da segurança. Então, eu tenho orgulho de fazer parte da CNA, como membro do seu conselho deliberativo, como vice-presidente honorário, por conta de que é uma casa que agrega profissionais do mais alto gabarito nos vários segmentos desses que são ligados ao agro. E, evidentemente, com um trabalho de assessoramento junto ao Parlamento brasileiro, com advogados, juristas ligados, digamos assim, nas questões que envolvem as questões jurídicas, e com profissionais ligados ao Parlamento, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, no sentido de que a CNA, do que o setor esteja antenado e que a CNA represente bem o produtor rural. A missão do produtor rural é estar no campo produzindo alimentos, né? Mas então ele precisa de alguém que politicamente o represente nos seus interesses. Dizia um amigo meu, quando veio nos ajudar a criar os sindicatos de produtores rurais aqui, que dizia: o produtor ele é dono da situação dentro da propriedade dele, da porteira para fora ele já não é mais dono, ele já depende de uma representação. Quem faz essa representação é o Sindicato de Produtores Rurais, que representa dentro do município. Saiu do município, já precisa de uma entidade do porte da federação, pode ser agricultura, comércio, enfim, estou falando de agricultura.
precisa da federação. E saiu do Estado, precisa da confederação a nível nacional, que tem o resguardo, por lei, a representatividade dos produtores junto aos poderes da República. Você sabe, presidente, que essa sua comparação, ela me lembra... Outro dia eu vi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela fez quase uma analogia parecida com a sua, mas ela disse que da porteira para dentro, o nosso produtor brasileiro sabe muito bem o que fazer, é competente, tem resultados para mostrar. Agora, da porteira para fora, não só essa representatividade, o cooperativismo, o sindicalismo, né, representativo, mas os cenários, a conjuntura, a logística, tudo aquilo que independe da vontade, da decisão do nosso produtor. É nesse sentido que a gente puxa essa reflexão, caminhando para a importância de formação de novas lideranças. Esse momento é bem legal. Eu aproveito também o momento, acho que está encerrando, o Juan falou ainda há pouco, é de conclamar, de dizer aos jovens, nessa faixa de 22 a 30 anos, que se inscrevam, participem do processo de seleção e, de repente, para eles abrirão janelas, como disse ainda há pouco em relação ao Arleson, né? Das possibilidades de tudo que ele vivenciou nesse período em que ele participou do processo, do programa CNA Jovem e do que tem após, porque, como ele disse, ele participa de uma rede chamada de rede de egressos, que eles se comunicam entre eles, eles estão antenados, sabendo do que é que está acontecendo no país. Eu conclamo e coloco à disposição para mais informações, se ninguém conseguir ver a internet, na Federação da Agricultura do Senado, nós nos colocamos à disposição para auxiliar em algum esclarecimento. Bacana, a gente que agradece. Vamos ver se o Arleson também fala nessa rodada aqui de encerramento. Agradecer a atenção, a deferência dele com a gente. Não sei se caiu o sinal do Arleson aí. Ô, Juan. Se não, enquanto ele não volta... Caiu o sinal dele. Caiu o sinal dele, né? Mas, presidente, o senhor está no auditório aí da FAIAP, é isso? Ou está no seu gabinete? Estou aqui na FAIAP, né, numa sala que nós temos montada para vídeo, porque com muita frequência a gente, não só agora, a CNA viu essas coisas com antecedência de 3 ou 4 anos atrás, algumas reuniões a gente já vinha fazendo por videoconferência, e se montou uma sala aqui pequena, simples, evidentemente, e nós estamos aqui em atividade, nós estamos seguindo os decretos da pandemia, tanto do Estado quanto da Prefeitura de Macapá, nós estamos seguindo, e nós retornamos, desde o dia 8 passado, nós retornamos a atividades de forma escalonada, cuidadosa, com aqueles cuidados recomendados no protocolo, e fazendo de acordo com o revezamento de placa de carro. As pessoas que têm veículo, evidentemente, ou placa de terminação par ou de terminação ímpar, estão fazendo também o funcionamento aqui, digamos assim, com 50% da força de trabalho, num horário também diferenciado, para que aos poucos a gente vá voltando às atividades normais, dentro do novo normal, evidentemente. Bacana da minha parte, né, Juan? Eu acho que a gente pode caminhar para esse encerramento. O presidente Iraçu está cada dia mais familiarizado com essa tecnologia. Eu me lembro quando eu tentei fazer a primeira entrevista com ele lá no Conexão Brasília. Pena que a gente não gravou, mas daria um make-off bem legal, os bastidores do presidente Iraçu brigando com o celular dele lá na casa dele, mas agora já está bem familiarizado, está fluindo, e essa ferramenta vai ficar, tem tudo para ficar daqui por diante, né? Se você me permite, para me voltar um pouquinho, numa entrevista lá no Conexão, né, num sábado, eu fui à caminhada, vim da caminhada direto para a entrevista, e sentei e comecei a fazer sinal para você que eu queria... eu estava dizendo que eu queria beber água, evidentemente, mas eu não sabia o que é que eu queria, né? Aí o Cleber, com atenção, que nós estávamos em vídeo também, esclareceu que eu não tinha bebida alcoólica, eu queria era água mesmo, né? Tem que ter cuidado com o gestual, né? É verdade. Eu estava assistindo uma live do Ricardo Amorim e do Arthur Igreja, lá do AAA Inovação. E eles estavam falando exatamente disso, né? Que nós fomos obrigados a avançar em apenas 3 meses, o que seria equivalente a 5 anos em relação à tecnologia, porque todo mundo teve que se adaptar, empresas, pessoas, à tecnologia, né?
As crianças da rede pública hoje estão estudando através do WhatsApp e também YouTube, né? Facebook, televisão também, né? Agora vai começar a transmitir as aulas, então todo mundo teve que se adaptar a esse novo momento, né? Se não foi pelo amor, né? Há tempos atrás, foi pela dor agora, né, Cleber? Sem dúvida alguma. Olha, agradecer então aos nossos convidados, né? O Arleson, o sinal dele está picotando. Ele entrou aí, saiu de novo. Mas, presidente Irassu, em nome do Portal do Agro, em meu nome, em nome da nossa equipe toda, a gente agradece mais uma vez ter tirado esses valiosos minutos da sua agenda aí para compartilhar um pouco do conhecimento e divulgar esse evento. Seria bem legal a gente ver mais jovens amapaenses, tanto meninos como meninas, rapazes e moças, lá no CNA Jovem, que é um projeto bem legal. Só a possibilidade de sair daqui para viagens de estudo, essa troca, intercâmbio de conhecimento, só isso já teria valido a pena. Você imagina toda a gama de conhecimento que é repassado e a conclusão desses trabalhos sendo defendidos por essas jovens lideranças do agronegócio. Arleson, parabéns também. Obrigado pela atenção com a gente aqui. Cleber, antes de passar a palavra para as considerações finais dos nossos convidados, eu queria só frisar para quem está acompanhando a gente, sobretudo para os jovens amapaenses, o seguinte: o doutor Irassu Colares falou que os custos todos são financiados pela CNA. Veja só, esses custos, a gente fez aí rapidinho, eu e o Enias Almeida, um levantamento para ter uma noção desses custos financiados pela CNA para quem participa do CNA Jovem. E a gente tomou mais de 60 mil reais, Kleber, de custos que são investidos na formação das pessoas. Esses custos, per capita, né? Exatamente. Esses custos incluem para outros estados, para pessoas que participam, conhecer a realidade dos outros estados, participar de atividades como seminários, workshops, palestras em outros estados do país. Tem o custo também de alimentação, de transporte, de hotel, enfim, tem uma série de coisas formidáveis que o programa cobre e que tem esse investimento por pessoa de mais de 60 mil reais. Então, veja só, você que está acompanhando a gente, que tem entre 22 e 30 anos de idade, você pode participar do programa, você precisa ter apenas um curso técnico ou curso superior e ter uma formação intelectual, acadêmica fantástica. Realmente também ter aquele conhecimento prático, pois você vai estar ali em alguns seminários, em alguns eventos, lado a lado, com executivos de algumas das maiores empresas do mundo, como a Bayer, como a Syngenta, que participam diretamente do projeto, além de autoridades do setor do agronegócio também, como na edição passada a participação da ministra da Agricultura do país. Então, é um evento formidável que você pode participar tendo entre 22 e 30 anos de idade e tendo o curso técnico, o curso superior para participar do programa.